era uma pessoa muito estressada, preocupado com o dia de amanhã e muito triste porque eu não era uma pessoa completa no meu trabalho. Isso me trazia muita tristeza. Então comecei a fazer terapia naquela época. Então, assim, eu vivi alguns momentos difíceis, né? Só que era a minha atividade principal, era onde eu tirava, né, o leite e o pão para trazer para minha casa. Já estava aí perto dos meus 40 anos e naquele momento, o que eu vou fazer da minha vida, né? Tudo começou porque eu trabalhei muitos anos em banco, né? E lá no banco eu realmente enfrentei algumas batalhas de ter problema de saúde, né? Muito estresse, enfim. Comecei a não dormir bem. Só que era a minha atividade principal, era onde eu tirava, né, o leite e o pão para trazer para minha casa. Quando ele trabalhava no banco, ele passava o dia todo dentro de uma agência, fechado ali. E era como se fosse uma bolha, porque ali ele não sabia muito o que estava acontecendo no mundo aqui de fora, como é que funcionava uma vida dentro de uma casa, a rotina de uma família, porque ele saía cedo e voltava de noite. E isso me afligia muito. Então eu enfrentei algumas batalhas internas. Algumas delas ninguém sabe, porque a gente guarda, né, dentro de si mesmo. Só que chegou num ponto que realmente eu não aguentei mais seguir. Comecei a passar mal. Eu fiquei afastado, né, durante um período de tempo, fazendo tratamento, enfim. E nesse momento que eu estava afastado, eu comecei a buscar soluções, né, alternativas para eu sair do banco. É interessante que, assim, eu tinha uma clínica de estética, né, e aí eu via a menina que trabalhava no comercial, eu chegava para fazer um acompanhamento, né, se ela, e aí, Babi, vendeu, não vendeu e tal? Eu falei assim, não, Walter, tem essa senhora aqui que ela ficou de fechar a venda esse final de semana. Ela vai conversar com o marido dela e na segunda-feira ela vai me dar o retorno. E eu falei, tá, mas como que você vai controlar isso aí? Aí ela me mostrou um caderninho. Ela pegava assim, não, eu tenho um caderno aqui, aí eu anoto aqui que na segunda-feira eu tenho que ligar para Dona Maria para ver se ela conversou com o marido dela. E naquele momento eu vi que tinha uma janela de oportunidade. Cara, e se existir algo que dentro do WhatsApp, você fala que agora com o WhatsApp, fala assim, deixa eu mandar uma mensagem para Dona Maria na segunda-feira, fala, e aí, Dona Maria? Conversou com o marido? Vamos fechar? Assim como faltava essa funcionalidade de agendar mensagens, eu via que também existia, dentro do WhatsApp eu não consigo colocar um lembrete, né? Eu falei com a Dona Maria, ela falou para mim que o filho dela vai fazer uma cirurgia esse final de semana. Então olha que informação importante para na segunda-feira, quando eu resgatar o contato dela, eu lembrava, falei, Dona Maria, como que foi a cirurgia do seu filho? Isso não existia. E foi aí que a gente, né, começou a falar sobre o iSpeed naquele momento como uma solução não só para o meu negócio, mas como muitos negócios que utilizam o WhatsApp para vender. Mas, enfim, antes mesmo de eu ter essa solução, o banco me mandou embora. E ao mandar embora, eu me senti aí sem chão, né? Uma coisa é você é pai de família, você tem que saber que, né, você é o sustento ali do lar. E naquele momento eu me senti, assim, uma pessoa decepcionada, né? Já estava aí perto dos meus 40 anos e naquele momento, o que eu vou fazer da minha vida, né? Mas, quando você não tem um rumo na sua vida, o que vier você pega, né? E naquele momento apareceu para mim a oportunidade de iniciar esse negócio. E essa oportunidade bateu na minha porta naquele momento de incerteza. E eu também não sabia se isso ia dar certo. Não sabia se era isso que Deus tinha para mim, né, no futuro. Mas naquele momento eu não tinha alternativa. Eu encarei, tentando entender o que era esse produto, né, o iSpeed. Eu criei uma logomarca naquela época no Canva, né, para começar tudo. E aí o interessante é que você começa com o recurso que você tem. E eu não tinha um microfone, eu não tinha uma câmera, não tinha nada. Eu gravava os criativos ali naquele início com o celular que eu tinha lá atrás, que era um Xiaomi, né? Mas que funcionava. Graças a Deus, sempre tive o apoio da minha esposa e isso foi fundamental para mim, porque existiram dias que eram dias de luta.
E ela, naquele momento, foi o meu braço direito. Foi muito desafiador no fato da estabilidade financeira, porque quando ele trabalhava no banco, tinha a estabilidade, tinha ali o contato direto com os funcionários, com os clientes. E agora, no digital, as coisas se tornam de forma bem diferente. Foram momentos bem desafiadores para ele, até ele entender que um passo de cada vez é que as coisas vão dando certo. Até que eu fui testando outros modelos, gravando novos vídeos e sempre com o recurso que eu tinha, né, sem microfone, com o celular velhinho e tudo mais. E aí vendi uma licença, aquilo eu ficava numa alegria, não, vendi uma licença hoje, né? Passava 3 dias, vendia outra licença. Até que um dia eu coloquei o vídeo no TikTok e o vídeo explodiu. E naquele dia eu lembro que eu vendi 10 licenças, algo que eu vendia no mês. Então ali foi a virada de chave. Foi onde eu realmente vi, não, aqui tem um negócio, né, que eu posso construir algo que pode ser o plano A da minha carreira e da minha família e tudo mais. E aí eu comecei ali a vender, né, mas sempre de uma maneira amadora. Os meus criativos eram amadores, o checkout era amador, né, não era nada que tinha conversão nem nada, não tinha controle de nada. Até o ponto que chegou que eu precisava profissionalizar. E naquele momento eu comecei a pesquisar, né, o que existia no mercado e conhecia a Guru. E quando eu vi que eu tinha ali 15 dias para testar, eu falei, cara, muito legal, porque nesses 15 dias eu tenho que fazer acontecer. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, assim, nos 15 primeiros dias eu usei muito suporte, né? E eu fui muito bem atendido. Chegou nos 15 dias, eu já tinha formatado ali a assinatura, o produto já estava rodando dentro do Guru e eu comecei a perceber que as pessoas, elas conheciam o meu produto e quando elas iam para o checkout, rapidamente havia conversão, coisa que eu não tinha antes. Antes do Guru, as pessoas chegavam no checkout, às vezes elas chamavam o suporte e tal. Não, no Guru, cara, a pessoa entrava no checkout e ela já comprava. E as vendas começaram a explodir. Então hoje a gente tem uma média aí de 1.500 licenças mês, tudo rodando dentro do Guru. Então é algo que a parceria com o Guru, ela nos trouxe um resultado exponencial. É algo que nos fez mudar realmente ali o patamar do nosso negócio. E hoje, assim, o iSpeed é tudo para mim, né? É a minha vida. E mais do que ser o meu significado, legal são as pessoas que se tornaram clientes e os feedbacks positivos que a gente tem. Brasil afora e também Argentina, que a gente tem cliente, Paraguai, Chile, Bolívia, Colômbia, que são clientes nossos e que nos dão feedback de como a ferramenta ajuda-os a vender mais e atender melhor utilizando o iSpeed. E essas pessoas que estão conosco, que fazem parte do nosso time, são os grandes protagonistas. Para eu chegar no patamar que a gente chegou, precisou-se, né, de ter várias pessoas. E hoje a gente tem um time que é super competente e que cada vez mais consegue alcançar, realizar os seus sonhos por causa do iSpeed. Se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão me assistindo, eu diria: acredite mais em si mesmo. Às vezes a gente, como homem, você duvida da sua capacidade, você se sente eventualmente numa condição ali de: será que eu consigo isso? Será que eu sou capaz? Será que de fato isso é para mim? Então, assim, acredite mais em si mesmo.